Há momentos na vida em que o coração parece estar gritando por respostas, mas tudo ao redor está silencioso. Momentos em que você olha para cima, para dentro e para os lados, e nada muda. É como se você estivesse carregando um peso que ninguém percebe, uma luta que ninguém entende, uma dor que você tenta esconder até de você mesmo. E talvez, enquanto você clica neste vídeo, o seu coração esteja pedindo, ainda que baixinho, que Deus diga alguma coisa, qualquer coisa. Algo que te levante, que te respire, que te devolva aquele fôlego que você perdeu no meio do caminho. Mas deixa eu te dizer algo, com toda a sinceridade do mundo, a forma como Jesus transforma uma vida não começa com barulho, começa com revelação. E existem segredos dele, segredos reais, profundos, esquecidos, ignorados, abafados pelo ritmo da vida, que podem mudar absolutamente tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A maneira como você lida com seus medos, como enxerga o silêncio, como atravessa o deserto, como interpreta o tempo de Deus. Você acha que conhece Jesus? Provavelmente sim. Mas existe um lado dele que quase ninguém fala. Um lado terno, oculto, estratégico, intencional. Um lado tão profundamente transformador que, se você permitir, vai virar sua alma do avesso. Do jeito certo. Hoje eu quero te mostrar 15 segredos de Jesus que quase ninguém te contou, mas que estavam ali o tempo inteiro. Segredos que não são místicos, não são complicados, não são inacessíveis, são simples, mas tão poderosos que podem reconstruir a parte do seu coração que você acha que nunca mais volta a sentir vida. E eu preciso que você fique até o final deste vídeo. Não por mim, mas porque há uma palavra específica para o seu espírito, uma chave, um entendimento, uma luz, que só faz sentido quando você recebe tudo, do início ao fim. Tem algo que Deus quer derramar sobre você, e isso começa aqui, agora, neste instante, nesta abertura, neste momento em que você respira fundo e diz a si mesmo: eu preciso ouvir isso. Talvez você esteja cansado de tentar parecer forte. Talvez você já tenha dito para Deus: eu não aguento mais. Talvez você esteja lutando silenciosamente contra a culpa, contra a dor, contra a sensação de que as promessas são reais para todo mundo, menos para você. Mas ouça, Jesus nunca esconde uma promessa para te frustrar. Ele só esconde para te preparar. E é isso que quase ninguém te conta. A maioria das pessoas fala sobre o Jesus milagreiro, mas não fala sobre o Jesus que trabalha no invisível. Fala sobre o Jesus que cura, mas não sobre o Jesus que espera. Fala sobre o Jesus que levanta, mas não sobre o Jesus que primeiro te ensina a ficar de pé por dentro. E talvez seja exatamente isso que você precisa neste momento, não apenas um milagre, mas entendimento. Não apenas uma resposta, mas revelação. Não apenas consolo, mas transformação. Hoje você não vai ouvir um discurso religioso, não vai ouvir conceitos teológicos frios, não vai ouvir argumentos que não tocam o cotidiano de quem está lutando para continuar crendo. Hoje você vai ouvir sobre o Jesus que enxerga você no escuro, sobre o Jesus que conhece seus pensamentos antes de você conseguir colocá-los em palavras, sobre o Jesus que sabe a raiz da sua dor, aquela parte que você nunca contou para ninguém, sobre o Jesus que trabalha enquanto você acha que tudo está parado, sobre o Jesus que tem segredos, segredos que não são para te afastar, mas para te aproximar. E deixa eu te perguntar algo bem diretamente. Quando foi a última vez que você sentiu Jesus falar com você de um jeito que fez sua alma tremer por dentro? Não tremer de medo, mas tremer de verdade, de vida, de luz. Se faz tempo demais, se você quase não lembra como é, se parece que a fé está escorregando entre seus dedos, então respira fundo. Porque hoje, agora,
Neste exato momento, algo vai começar a se reorganizar dentro de você. Eu sei que você já ouviu muitas mensagens, já assistiu muitos vídeos, já procurou muitas respostas, mas hoje não é só mais um conteúdo, é um convite. Um convite para olhar para Jesus de um jeito que talvez você nunca tenha olhado. Um convite para entender que ele tem segredos que não são privilégio de alguns, mas presentes para todos, que têm coragem de parar por alguns minutos e permitir que o Espírito Santo sopre vida. E por isso, eu preciso que você fique comigo até o fim. Porque lá no final, e eu falo isso com total convicção, você vai ouvir algo que não é para impressionar sua mente, mas para libertar o seu coração. Algo que vai te fazer enxergar o seu deserto de outra maneira. Algo que vai colocar luz onde antes só havia confusão. Algo que pode ser o início de uma virada espiritual na sua história. Então, abra o coração, silencie o barulho interno, permita-se sentir, permita-se ouvir. Porque agora começa uma jornada espiritual. Uma jornada que vai atravessar seus medos, iluminar suas dúvidas e revelar verdades que estavam esperando o momento certo para serem vistas. Hoje, você vai descobrir 15 segredos de Jesus que ninguém te contou e que podem transformar sua vida para sempre. E a transformação começa exatamente aqui, agora. Existem fases da vida em que tudo parece estar fora do lugar. Você tenta manter a calma, tenta manter a fé, tenta manter o sorriso, mas por dentro existe uma guerra que ninguém vê. E às vezes, essa guerra é tão silenciosa que até você começa a duvidar se ela realmente existe, porque não há sinais externos, não há explicações lógicas, não há motivos aparentes. Só um peso, um cansaço, um questionamento constante. Talvez você esteja vivendo algo assim agora. Talvez esteja tentando entender por que certas coisas que você pediu ainda não aconteceram. Por que portas que pareciam tão certas se fecharam. Por que pessoas que você acreditou que estariam ao seu lado simplesmente desapareceram. Talvez você esteja lutando para manter a esperança, mesmo quando tudo parece te empurrar na direção contrária. E ninguém te disse que ser forte cansa, que ter fé dói, que manter o coração sensível em um mundo tão duro exige mais energia do que qualquer batalha física. A verdade é que existe uma parte da sua história que só você conhece. Uma parte que você não posta, que você não conta, que você não compartilha. Uma parte que fica escondida entre o seu travesseiro e suas orações mais silenciosas. Ninguém vê quando você fecha os olhos e pede a Deus que te ajude a continuar. Ninguém percebe quando você tenta segurar as lágrimas só para não preocupar as pessoas ao seu redor. E é aí que nasce uma das maiores dores do ser humano. A sensação de caminhar sozinho. Você pode estar cercado de gente e, mesmo assim, sentir-se isolado. Pode ter pessoas falando com você o dia inteiro e, mesmo assim, ouvir um silêncio dentro da alma. Pode até frequentar uma igreja, um grupo, um ambiente espiritual e, mesmo assim, sentir que ninguém entende exatamente o nível da batalha que você enfrenta. Mas existe algo ainda mais profundo. Às vezes, você não entende você mesmo. Você não entende porque sente o que sente, porque pensa o que pensa, porque reage como reage. Você tenta se ajustar, tenta se acalmar, tenta se convencer de que tudo vai ficar bem, mas nada muda por dentro. E nesse ponto, o coração começa a fazer perguntas silenciosas. Perguntas que você talvez não diga em voz alta, mas que ecoam no fundo da alma. Será que Deus está mesmo me ouvindo? Será que Ele se importa? Por que está demorando tanto? Será que eu fiz algo errado? Será que essa promessa ainda é minha? É exatamente aqui, nesse tipo de dor que não sangra para fora, que muitos começam a perder a fé sem perceber. Não de uma vez, mas aos poucos. A cada milímetro de esperança que escapa,
a cada oração que parece não subir, a cada madrugada em que o silêncio pesa mais do que a presença. E quando você olha ao redor, parece que todo mundo está vencendo, todo mundo está avançando, todo mundo está recebendo respostas, todo mundo está vivendo aquilo que você tanto pede, menos você. Isso machuca, isso desgasta, isso faz você questionar até as coisas que antes eram claras. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, cansado, exausto, procurando uma luz, tentando entender por que Deus parece tão distante quando você mais precisa dele. Talvez você esteja tentando descobrir se tem algo errado com você, porque no fundo você ainda acredita que Deus poderia mudar sua história em um segundo, e ainda assim ele não muda, ainda não. E é aqui que entra um detalhe que quase ninguém te conta. Existe um propósito naquilo que você não entende. Existe um sentido no que parece sem sentido. Existe uma explicação no que hoje só existe como dor. Mas para enxergar isso, você precisa antes reconhecer a sua humanidade. Você precisa admitir que está cansado, que está frustrado, que está tentando, mas as forças parecem estar acabando. E está tudo bem, de verdade. Está tudo bem não estar bem. Porque Jesus não escolhe pessoas perfeitas para revelar seus segredos. Ele escolhe pessoas partidas, cansadas, confusas, quebradas, pessoas exatamente como você. Pessoas que acham que perderam o controle, mas que, sem saber, estão exatamente no ponto onde a revelação começa. E é por isso que esta mensagem está sendo entregue a você. Porque Jesus conhece sua caminhada. Ele viu cada lágrima que você tentou esconder. Ele viu cada tentativa de continuar. Ele viu cada noite em que você pediu por paz. E ele também viu algo que você ainda não percebeu. Você não desistiu. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender, você ainda está aqui. E só o fato de você estar aqui prova uma coisa poderosa. Há algo em você que o deserto não conseguiu apagar. Sim, você pode ter perdido forças, mas não perdeu a fé totalmente. Sim, você pode ter perdido o brilho, mas não perdeu a alma. Sim, você pode ter perdido a direção, mas não perdeu o desejo de seguir Jesus. É por isso que Ele está te conduzindo a esta mensagem. Porque Ele quer abrir seus olhos para verdades que vão te libertar de pressões que você carrega há anos. Ele quer te mostrar que aquilo que parece atraso é preparo, que aquilo que você chama de silêncio é estratégia, que aquilo que você chama de abandono é cuidado, que aquilo que parece estagnação é, na verdade, construção. Talvez você ainda não consiga enxergar. Talvez sua mente esteja cansada demais, sua emoção pesada demais, seu espírito abatido demais. Mas acredite, em meio ao caos interno, Jesus está trabalhando. E antes de revelar os segredos que vão transformar sua forma de enxergar a vida, Ele precisa te lembrar de algo simples, mas essencial. Você é amado, você é visto, você é conhecido, você é desejado por Deus. Você pertence a Ele, mesmo quando se sente longe. Você não é um erro. Você não é um caso perdido. Você não é alguém que Deus esqueceu no canto da vida. O que você está vivendo agora pode até parecer confuso, mas não é o fim. É apenas o começo do que Deus está prestes a revelar. E é por isso que você precisa continuar comigo. Porque agora que seu coração está exposto, agora que a verdade sobre o seu cansaço foi dita, agora que a luz começou a entrar, vamos para a parte mais profunda da jornada. Vamos para o ponto onde a história se encontra com a fé, onde a dor se encontra com a promessa, onde a vida se encontra com Jesus. Prepare-se, porque a partir da próxima parte, você não vai apenas se identificar. Você vai se enxergar dentro de uma história bíblica que carrega respostas para a sua alma. Quando falamos sobre segredos de Jesus,
Não estamos falando de mistérios obscuros ou códigos ocultos, mas de verdades profundas que ele revelou nos detalhes, nos gestos simples, nas atitudes que muitas vezes passam despercebidas pelos olhos apressados. E para entender esses segredos, a melhor forma é mergulhar em uma história. Não apenas uma história contada, mas uma história vivida, carregada de silêncio, dor, esperança e revelação. Hoje, eu quero te conduzir para dentro de uma cena bíblica que, embora você talvez já tenha ouvido antes, carrega respostas que você nunca percebeu. Quero que você entre comigo, não apenas como alguém que lê, mas como alguém que vê, sente, escuta e vive. Feche os olhos por um instante, se puder. Respire fundo. Agora imagine. O cenário é um lugar simples, à beira de um lago. O cheiro da água fresca se mistura com o vento leve que toca o rosto. O sol começa a se esconder atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja, dourado e vermelho. A luz fica suave, quase triste, como se aquele entardecer soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Ali estão os discípulos, homens cansados, assustados, confusos, homens que tinham visto milagres extraordinários, mas agora se encontravam em um dos momentos mais difíceis emocionalmente. Jesus havia sido crucificado. Aquele em quem eles depositaram a esperança, os sonhos, o futuro, havia morrido diante dos olhos deles. E mesmo assim, mesmo depois da morte, havia rumores, uma voz dizendo que o túmulo estava vazio, uma possibilidade que parecia grande demais para acreditar e pequena demais para ignorar. É nesse cenário que aparece uma das cenas mais profundas e reveladoras de toda a Escritura. Um homem está caminhando em direção à praia. Ele não corre, não grita, não se apresenta com glória e luz. Ele apenas caminha, tranquilo, silencioso, simples. Os discípulos estão no barco tentando pescar e falhando. É como se estivessem tentando voltar à vida normal, tentando recuperar o controle de algo, tentando reencontrar uma rotina que já não fazia mais sentido. E então o homem na praia fala: "Filhos, vocês têm algo para comer?" Eles não reconhecem a voz, não reconhecem o rosto, não reconhecem a presença. É Jesus, mas eles não sabem. Por que Jesus não se revelou de imediato? Porque ele não abriu o céu, não brilhou como no Monte da Transfiguração, não disse: "Sou eu, voltei." Porque aqui está um dos segredos mais profundos de Jesus. Ele nunca força o reconhecimento. Ele espera que o coração perceba antes dos olhos. Ele olha para os discípulos, homens cansados, frustrados, exaustos, e diz apenas: "Lancem a rede do lado direito do barco." E quando eles obedecem, algo acontece. As redes se enchem de peixes, tantos que eles mal conseguem puxá-los. E é nesse momento que João sussurra algo que muda tudo. É o Senhor. Foi o milagre que abriu os olhos? Não, foi o gesto, a maneira, o jeito, a ternura, a simplicidade, o segredo. Jesus se revela nos detalhes. E Pedro, ao ouvir que era Jesus, não espera o barco chegar à margem. Ele se lança na água desesperado, faminto de reencontro, com o coração explodindo em esperança. Agora imagine Pedro, as águas frias batendo contra o peito, a respiração acelerada, o coração pulsando tão forte que parece querer sair pela boca, a mistura de dor, vergonha, amor, saudade. Ele está correndo, nadando, tropeçando, tentando chegar ao mestre que ele negou 3 vezes. E quando ele chega na praia, Jesus não está com o dedo apontado. Não está cobrando, não está dizendo: "Eu te avisei", não está exigindo explicações. Jesus está assando peixe, preparando pão, cuidando, servindo, recebendo, amando. Porque outro segredo de Jesus é este: antes de curar sua culpa, ele cura sua fome. Antes de tratar sua alma, ele trata o que está queimando no momento. Ele acende uma fogueira, ele coloca o pão,
Ele oferece um lugar para sentar. Ele chama Pedro pelo nome. E então pergunta: Pedro, você me ama? Mas quando Jesus pergunta isso, ele não está pedindo uma confissão. Ele está oferecendo cura. Jesus está reconstruindo Pedro desde dentro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes. Não para envergonhar, mas para restaurar. E o detalhe mais lindo dessa cena não está apenas no número de perguntas, mas no clima, no ambiente, na delicadeza. Jesus não levantou a voz. Não precisou explicar tudo. Não precisou justificar o futuro. Ele apenas estava lá, presente, silencioso, profundo, transformador. E aqui está a parte que quase ninguém percebe. Essa história é sobre você. Sim, você. Você que está tentando pescar de novo. Você que está tentando retomar a vida. Você que se sente frustrado porque nada está dando certo. Você que olha para Jesus e não o reconhece mais. Você que sente saudade de quando a fé parecia simples. Você que nega sem querer, negando nas atitudes, na pressa, na ansiedade, no desânimo. Você também está em um barco. Você também está cansado. Você também sente que suas redes estão vazias. Você também está numa noite escura em que parece que nada funciona. E Jesus também está na praia da sua vida, chamando você de um jeito que ainda não parece familiar, mas que vai se revelar no momento certo. Ele não está exigindo, ele não está pressionando, ele não está cobrando. Ele está preparado para restaurar cada parte que se perdeu, cada pedaço que quebrou, cada espaço que ficou vazio. Assim como ele chamou Pedro, ele está chamando você para perto. Assim como ele acendeu uma fogueira para Pedro, ele está aquecendo sua alma. Assim como ele serviu pão a Pedro, ele está nutrindo você onde ninguém mais consegue tocar. Porque a história de Pedro não é sobre queda, é sobre reencontro, é sobre recomeço, é sobre segredos revelados no momento certo. E é isso que Jesus quer fazer com você hoje, mostrar que ele nunca se afastou, que ele sempre esteve na margem, que ele sempre viu você lutando com suas redes vazias, que ele sempre soube que o seu coração ainda o amava, mesmo quando você achou que tinha falhado demais. E agora, com essa história acesa no seu espírito, estamos prontos para mergulhar nos segredos. Segredos que estão prestes a mudar a forma como você enxerga o silêncio, o tempo, a dor, a espera, a fé, a vida e o próprio Jesus. Prepare-se, porque a revelação começa na próxima parte. Quando falamos sobre revelação espiritual, muitas pessoas imaginam algo extraordinário, sobrenatural, quase inacessível. Mas o modo como Jesus revela seus segredos é completamente diferente do que a maioria das pessoas imagina. Jesus não grita, ele não força, ele não invade, ele revela. Revela com doçura, com precisão, com profundidade e, principalmente, com propósito. E agora que você já caminhou comigo pela dor, pela identificação e pela história de Pedro, podemos finalmente entrar no lugar onde a revelação começa a respirar dentro de você. Porque aqui, nesta parte do vídeo, Jesus começa a falar não somente sobre a história dos outros, mas sobre a sua. Ele começa a iluminar áreas que você achava que estavam apagadas para sempre. Ele começa a revelar segredos que estavam escondidos, não para limitar você, mas para preparar você. E aqui vai o primeiro grande segredo que quase ninguém te conta. Jesus revela mais no silêncio do que no barulho. É por isso que tanta gente interpreta o silêncio de Deus como ausência. Mas não é ausência. É instrução, é intimidade, é construção. O silêncio de Deus não é vazio, é transição. E Ele te trouxe até aqui porque você está exatamente no ponto da transição. Você não chegou neste vídeo por acaso. Você não está ouvindo estas palavras por acidente. Há uma sincronia acontecendo entre o que você vive e o que Jesus quer te revelar agora. E eu quero que você entenda isso profundamente.
Algumas das maiores obras de Jesus são feitas onde seus olhos não podem ver. Você está acostumado a achar que Deus está agindo quando algo se move, quando uma porta se abre, quando um milagre acontece diante dos seus olhos. Mas a verdade é que os milagres visíveis são apenas a superfície do que Jesus está construindo no invisível. O milagre que Pedro viu, a rede cheia, foi apenas o sinal exterior de algo muito mais profundo, a restauração da identidade dele. O milagre não foi sobre peixe, foi sobre propósito. O segredo estava por trás do gesto, da pergunta, do olhar, da presença. E isso nos leva ao segundo segredo que quase ninguém te conta. Jesus trabalha primeiro em quem você é, para depois trabalhar no que você faz. Você está pedindo soluções externas, mas Jesus está querendo te curar internamente. Você está pedindo que Ele mude situações, mas Ele está mudando você dentro delas. Você está pedindo respostas, mas Ele está colocando raízes. E raízes não fazem barulho. Raízes crescem no escuro. Raízes crescem escondidas. Raízes crescem antes do fruto. Jesus sabe que se Ele te der frutos antes das raízes, o vento da vida te arranca. Por isso, Ele se esconde. Por isso ele demora, por isso ele te aprofunda. Não é crueldade, é proteção, é amor, é estratégia divina. E aqui vai outro segredo profundo, talvez um dos mais importantes de toda a sua caminhada espiritual. Jesus esconde você para preservar o que ele quer revelar em você. A espera não é punição. O atraso não é abandono. O silêncio não é rejeição. A pausa não é perda. Jesus te esconde como quem guarda um tesouro. Ele te cobre como quem protege uma semente. Ele te envolve como quem prepara algo que ainda não pode ser visto. E isso é difícil para a mente humana. Porque tudo dentro de nós quer movimento, quer resposta imediata, quer clareza instantânea. Mas Jesus não constrói vidas com pressa. Ele constrói com propósito. E se você entender isso, tudo muda. E agora chegamos ao quarto segredo. Nem tudo que dói é ataque. Às vezes é alinhamento. Você chama de luta. Jesus chama de lapidação. Você chama de perda. Jesus chama de libertação. Você chama de solidão. Jesus chama de encontro. Você chama de demora. Jesus chama de tempo perfeito. Há dores que você passou e está passando, que não são para te destruir, mas para remover camadas que impediam você de crescer. Há situações que Jesus permitiu não para te ferir, mas para te curar de coisas que você nem sabia que carregava. E aqui entra outro segredo profundo e necessário. Jesus confronta para restaurar, não para envergonhar. Da mesma forma que ele perguntou a Pedro, "Você me ama?" Ele pergunta a você através das circunstâncias, não para te humilhar, mas para te libertar, para reorganizar seu coração, para te reconectar ao propósito que você esqueceu. E enquanto ele faz isso, ele revela um outro segredo extraordinário, delicado, quase impossível de perceber quando estamos cansados. Jesus está mais perto de você nos seus piores dias do que nos seus melhores. Acontece que os piores dias são os que mais nublam a visão espiritual. É por isso que você não sentiu. É por isso que achou que ele estava distante. Mas a verdade que Jesus quer incendiar no seu espírito agora, é que você nunca esteve só. Quando você chorou, ele estava ali. Quando você desabou em silêncio, ele estava ali. Quando você não sabia o que pedir, ele estava ali. Quando seu coração quase desistiu, ele estava ali. Quando você se ajoelhou sem saber o que dizer, ele estava ali. E é aqui que chegamos ao sexto segredo. Jesus não mede seu amor por ele, pela sua força, mas pela sua entrega. Você pensa que falhou porque ficou fraco, mas Jesus não está procurando força, ele está procurando entrega. Quando Pedro pulou no mar, ele não estava forte, ele estava quebrado.
Quando você dobra os joelhos hoje, você não está forte, você está cansado. Mas é nessa entrega, e somente nela, que Jesus começa a reconstruir tudo. E enquanto ele reconstrói, ele revela mais um segredo profundo. Jesus não te chama para o lugar onde você deveria estar. Ele te chama a partir do lugar onde você está. É por isso que ele encontra você no barco. É por isso que ele encontra você no medo. É por isso que ele encontra você no desânimo. Jesus não espera você melhorar para te amar. Ele ama você até melhorar. Ele não pede perfeição. Ele pede coração. E ele pede coração porque quer revelar algo maior. O propósito dele para você é maior do que os erros que você já cometeu. Nada do que você fez anulou o que ele decidiu sobre você. Nada do que você perdeu anulou o que ele quer te entregar. Nada do que você sentiu anulou o que ele ainda vai fazer. E agora, com seu coração aberto, Jesus te revela outro segredo precioso. A fé não é a ausência de dúvidas, é a decisão de continuar apesar delas. Pedro duvidou, Tomé duvidou. Os discípulos todos duvidaram, mas Jesus não desistiu de nenhum deles. Ele não desiste de você, nunca. E se você chegou até aqui, existe um segredo final desta parte que Jesus quer sussurrar ao seu espírito. Você não está atrasado, você está sendo guiado. Nada fugiu do controle, nada saiu do script divino, nada foi desperdiçado. Tudo está sendo alinhado no tempo perfeito. E agora que você recebeu revelação, agora que seu coração foi iluminado, agora que você entende que Jesus não está distante, mas estratégico, estamos prontos para a próxima parte, como aplicar tudo isso na prática. Porque revelação sem aplicação vira informação, mas revelação com aplicação vira transformação. Há momentos em que ouvimos uma palavra forte, sentimos algo mexer dentro de nós, percebemos que Deus está apontando um novo caminho. Mas quando chega a hora de viver essa verdade na prática, o coração hesita. Por isso agora, eu quero caminhar com você passo a passo, de maneira real, humana, profunda, espiritual. Porque de nada adianta conhecer os segredos de Jesus se eles não se tornarem vida dentro de você. E Jesus não quer apenas te informar, ele quer te transformar. E transformação não acontece de uma vez. Ela acontece na rotina, no silêncio, no escondido, nos pequenos gestos que ninguém vê, mas que mudam tudo aos poucos. Então, respire fundo, lentamente. Porque agora começamos a descer da revelação para o cotidiano, onde Deus constrói milagres que o mundo nunca vê chegando. 1. Pratique o silêncio que cura. A primeira aplicação prática é simples, mas poderosa. Aprenda a se silenciar para ouvir Jesus. Não o silêncio do orgulho, mas o silêncio da entrega. Não o silêncio da fuga, mas o silêncio da confiança. Tire diariamente um momento, mesmo que sejam 4 ou 5 minutos, para apenas ficar quieto diante de Deus, sem pedir nada, sem tentar impressionar, sem tentar parecer espiritual. Apenas estar. Porque um dos maiores segredos de Jesus era justamente esse. Ele sempre se retirava para estar com o Pai. Antes dos milagres, ele se retirava. Antes das decisões difíceis, ele se retirava. Antes da cruz, ele se retirou. E se Jesus, o Filho de Deus, fazia isso, por que você tenta resolver tudo correndo? O silêncio diário abre espaço para Deus rearrumar seus pensamentos, dissolver ansiedades, clarear o que parecia impossível e acalmar tempestades que ninguém mais vê. Durante esse silêncio, permita que uma frase ecoe dentro de você. Senhor, fala ao meu coração. Eu estou aqui. 2. Substitua o peso pelas pequenas obediências. Outro segredo de Jesus é que ele não te chama para carregar o mundo. Ele te chama para carregar o que cabe no seu hoje. Mas nós, distraídos, carregamos o ontem, o amanhã, o que disseram, o que tememos, o que imaginamos. Jesus ensinou:
Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, foca no que dá para fazer hoje. Como aplicar isso? Escolhendo uma atitude simples, porém espiritual, todos os dias, enviar uma mensagem de perdão, agradecer por algo que você sempre ignora, ler um versículo e guardá-lo como flecha, tomar uma decisão que você vinha adiando, servir alguém em silêncio. As pequenas obediências abrem portas maiores do que grandes discursos. E Jesus sempre trabalhou assim. Multiplicou pães simples, usou água comum, tocou pessoas esquecidas, caminhou entre cenários cotidianos. Ele transforma o simples em sobrenatural. Faça o mesmo. 3. Conserte a forma como você se enxerga. Talvez um dos pontos mais profundos. Você precisa mudar a imagem que tem de si mesmo. Durante anos, você pode ter acreditado que não é digno, não é capaz, não é suficiente. Mas um dos segredos de Jesus, e quase ninguém te conta isso, é que ele veio restaurar a sua identidade antes de restaurar sua história. Antes de curar enfermos, ele chamava pessoas pelo nome. Antes de operar milagres, ele restaurava dignidades. Antes de enviar discípulos, ele sarava feridas internas. Como aplicar isso? Comece se olhando como Deus te olha. Perdoado, não condenado, escolhido, não esquecido, amado, não tolerado, valioso, não acidental. Todos os dias declare sobre você mesmo: eu não sou quem a dor disse que eu era, eu sou quem Deus diz que eu sou. Isso não é autoajuda, é fé, é identidade espiritual, é se alinhar com o que o céu pensa ao seu respeito. 4. Reescreva suas conversas internas. Você fala consigo mesmo o tempo todo e, sem perceber, pode estar se ferindo diariamente com pensamentos que nunca deveria ter acreditado. Jesus sabia disso. Ele confrontava pensamentos, expondo mentiras e trazendo verdades. Por isso, uma aplicação prática profunda é: troque seus pensamentos destrutivos por verdades bíblicas. Quando vier a frase "eu não consigo", substitua por "tudo posso naquele que me fortalece". E quando vier "eu estou sozinho", substitua por "eu estarei com vocês todos os dias". Quando vier "nada vai mudar", substitua por "eis que faço novas todas as coisas". É assim que se vence batalhas internas. Uma verdade por vez, até que sua mente aprenda a reconhecer a voz do pastor em meio ao barulho do mundo. 5. Traga Jesus para dentro das suas decisões. Um segredo poderoso de Jesus é que ele não te salva apenas no espiritual. Ele quer estar com você nas escolhas práticas, no trabalho, nos relacionamentos, nas finanças, no descanso, nas palavras que você fala, nos caminhos que decide seguir. A partir de hoje, antes de decidir qualquer coisa que mexe com o seu futuro, ore assim: Jesus, eu não quero decidir sem o Senhor. Simples, real, profundo. Essa pequena oração tem livrado pessoas de caminhos de destruição, relacionamentos tóxicos, escolhas precipitadas, dívidas, ciladas emocionais, influências perigosas e oportunidades que pareciam brilhantes, mas eram armadilhas. 6. Alimente o espírito, não só as emoções. Um dos grandes desafios é que muitas vezes buscamos experiências emocionais com Deus, mas não alimentamos o espírito. E Jesus revelou um segredo profundo. O que sustenta você não é o que sente, mas o que crê. Por isso, escolha diariamente 3 práticas simples: ler um trecho curto da Bíblia, meditar em uma frase de Jesus, fazer uma oração sincera. Não precisa ser perfeito, não precisa ser longo, não precisa ser poético, precisa ser verdadeiro. A constância silenciosa faz mais por você do que momentos emocionais esporádicos. 7. Libere aquilo que está te prendendo. Talvez hoje você precise perdoar alguém. Talvez precise perdoar a si mesmo. Jesus vivia liberando, soltando, destravando, desfazendo prisões invisíveis.
E ele ainda faz isso. Perdoar não é tolerar. Perdoar não é aceitar injustiça. Perdoar é parar de beber veneno esperando que o outro morra. Perdoar é soltar aquilo que estava ocupando espaço na sua alma. Aplique isso assim. Feche os olhos e diga: Jesus, eu escolho soltar o que me feriu. Eu não quero mais carregar isso. Você vai perceber que algo começa a respirar dentro de você novamente. Quando perdoamos, o coração volta a ter espaço para Deus agir. 8. Caminhe com pessoas que te levantam. Jesus nunca caminhou sozinho. Mesmo sendo perfeito, ele escolheu companhia, porque segredos espirituais se fortalecem em ambientes certos. Faça isso também. Procure pessoas que oram com você, que te incentivam, que te tratam com amor, que apontam para o céu quando você olha para o chão. Afaste-se, com sabedoria e paz, de quem suga sua força, de quem apaga sua luz, de quem destrói sua fé. Você se torna semelhante aos ambientes que frequenta. Escolha ambientes que reflitam Jesus. 9. Lembre-se, Jesus é o centro, não o seu passado. Se quiser transformar sua vida, coloque Jesus, não sua dor, no centro da sua história. Não viva reagindo ao que te feriu. Viva respondendo ao que Cristo está fazendo em você agora. Isso muda tudo. Seu passado explica algumas coisas, mas Jesus define quem você se torna. 10. Dê passos, mesmo tremendo. A fé raramente começa forte. Ela começa tremendo. Começa com passos pequenos que parecem insignificantes, mas que Deus honra. Jesus não pediu que Pedro caminhasse perfeitamente sobre a água. Ele pediu um passo, somente um passo. Hoje, talvez Deus esteja te pedindo exatamente isso. Um passo. Mesmo tremendo, mesmo inseguro, mesmo sem enxergar o final do caminho. Porque onde você vê incerteza, Jesus vê crescimento. Onde você vê fraqueza, ele vê força começando a nascer. Agora que você caminhou por tantos segredos, tantas verdades, tantas revelações que Jesus quis derramar sobre você hoje, eu quero te convidar a fazer algo muito simples. Feche os seus olhos por um instante. Respire devagar. Sinta o ar entrando e saindo. E permita que a presença de Deus encontre você exatamente onde você está. Não importa se você está no quarto, na sala, no trabalho, sentado, deitado, caminhando, o Espírito Santo atravessa qualquer distância para alcançar um coração que se abre. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, sobrecarregado, emocionalmente exausto, espiritualmente machucado. Talvez você tenha escutado tudo isso com lágrimas nos olhos, porque parece que cada palavra falava diretamente com você. Isso não é coincidência. Não é algoritmo, não é sorte, é Jesus te chamando pelo nome. É Jesus dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Então agora, com o coração mais calmo, com a alma mais aberta, vamos orar juntos. Deixe que as palavras penetrem fundo, como água entrando em terra seca. Oração. Senhor Jesus, neste momento, diante da tua presença, eu quero colocar esta pessoa que ora comigo agora nas tuas mãos. Tu conheces cada dor, cada peso, cada desespero escondido, cada lágrima que ninguém viu. Tu sabes o que ela carrega no peito, o que tenta ser forte para suportar, o que esconde atrás de sorrisos cansados. E agora, Senhor, eu te peço, entra nos lugares que só o teu amor consegue alcançar. Toca nas feridas mais antigas, acalma os medos mais profundos, silencia as vozes que confundem, dissolve as culpas que pesam. Jesus, que o teu Espírito envolva esta vida como um cobertor quente envolve alguém no frio. Que ela sinta agora um abraço que não vem de mãos humanas, mas do próprio céu. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que tu transformes esta alma inquieta em um coração descansado. Que a tempestade interior comece a baixar, que os pensamentos acelerados diminuam, que o peito que aperta comece a respirar de novo.
Senhor, coloca a ordem dentro dela. Coloca paz onde havia dúvida. Coloca luz onde havia sombra. Coloca vida onde havia cansaço. Senhor, eu oro por cura emocional profunda agora. Cura traumas. Cura memórias que doem. Cura rejeições que feriram a identidade. Cura palavras que marcaram a alma. Cura perdas que ainda sangram. Cura medos que paralisam. Jesus, revela para esta pessoa quem ela é em ti. Revela o seu valor. Revela a sua identidade. Revela que ela não é definida pelo passado, pelas falhas, pelos erros, pelas quedas, pelos julgamentos dos outros. Ela é definida pelo teu amor, que não muda. E agora, Espírito Santo, eu peço, se há cansaço, renova. Se há desânimo, reacende. Se há ansiedade, acalma. Se há caos, reorganiza. Se há escuridão, ilumina. Se há dúvida, esclarece. Jesus, levanta esta pessoa de novo, fortalece suas pernas espirituais, abre seus olhos, aumenta sua fé, afina sua sensibilidade para te ouvir, aquece o coração dela até que ela perceba: tu sempre estiveste aqui. Senhor, eu oro por realinhamento espiritual, por recomeços, por portas certas se abrindo e portas erradas se fechando, por proteção contra decisões precipitadas, por paz que não faz sentido, mas que guarda o coração, por descanso que não depende das circunstâncias, por esperança que renasce mesmo quando tudo parece quebrado. Jesus, eu te peço que, a partir de hoje, esta pessoa viva os segredos que ouviu, que ela aprenda o silêncio que cura, que ela enxergue a si mesma com teus olhos, que ela reescreva sua mente com tua verdade, que ela caminhe por fé, mesmo tremendo, que ela sinta a tua presença não só neste vídeo, mas todos os dias. E agora, Senhor, eu oro especialmente por algo profundo. Quebranta o coração dela onde for necessário e fortalece onde estiver fraco. Conserta onde foi quebrado. Reconstrói o que caiu. Restaura o que parecia perdido. Ilumina o que estava escuro e sopra vida onde havia apenas sobrevivência. Jesus envolve esta pessoa agora com uma paz tão real, tão presente, tão suave, que ela perceba o teu toque, que ela sinta conforto, que ela sinta calor, que ela sinta leveza, que ela sinta que não está sozinha, nunca esteve e nunca estará. Senhor, obrigada por esta vida. Obrigada pelo que tu fizeste hoje. Obrigada pelo que ainda vais fazer. Que cada palavra dita aqui se torne semente e que cada semente se torne colheita. Em nome de Jesus, amém. Respire mais uma vez, devagar. Sinta como o seu coração está agora. Talvez um pouco mais leve, talvez um pouco mais quente, talvez um pouco mais vivo do que quando você apertou o play neste vídeo. Isso não é apenas emoção. Isso é Deus fazendo algo dentro de você. E antes de encerrar, eu quero te dizer algo que talvez ninguém nunca tenha falado dessa forma. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é preparação. E a preparação é a semente do milagre que você ainda vai viver. As coisas não estão fora do controle. O céu não está atrasado. Jesus não te esqueceu, não te abandonou, não te ignorou. Muito pelo contrário, Ele está te moldando, te fortalecendo, te treinando, te alinhando. E tudo isso enquanto você achava que Ele estava calado. Por isso, não tenha pressa para sair desse momento. Fica mais um pouquinho aqui dentro dessa paz. Sente a presença. Perceba a serenidade, perceba como no fundo do seu peito há algo dizendo: eu estou com você. E agora, antes de terminarmos, eu quero que você faça algo simples, mas que abre portas espirituais. Se essa palavra falou com você, no íntimo, no profundo, escreva aqui nos comentários: eu creio, ou amém. Não é só um comentário, é uma declaração espiritual. É como se você estivesse dizendo ao céu:
Eu recebo o que Deus começou em mim hoje. E essas palavras, escritas com fé, se tornam testemunho, se tornam semente, se tornam posicionamento. Elas ativam algo dentro de você. Agora, deixa eu te perguntar algo com carinho, mas também com profundidade. Você percebeu que algumas coisas dentro de você mexeram, despertaram, se moveram? Isso é porque Deus não te trouxe até aqui à toa. E escuta isso. Ele ainda não terminou. Na verdade, tudo o que você ouviu até agora é só o começo do que ele vai fazer. O que Deus começou a te revelar através desses segredos de Jesus continua nos próximos passos da sua caminhada espiritual. E eu quero te acompanhar, te fortalecer, continuar falando com o seu coração, continuar te guiando através da palavra, continuar acendendo essa luz que começou a brilhar dentro de você hoje. Por isso, eu te convido a seguir para o próximo vídeo quando este terminar. Não deixe essa chama apagar, não deixe essa presença se distanciar, não deixe essa transformação parar no meio do caminho. Você precisa ouvir a mensagem que está vindo depois dessa. Ela é como uma continuação do que Deus começou aqui. Ela vai aprofundar ainda mais o que Jesus quer fazer em você. Vai fortalecer sua fé, vai curar áreas que você nem percebeu que estavam machucadas, vai responder perguntas que você carrega há anos, vai destravar portas espirituais e emocionais que estavam fechadas. Então, antes de ir embora, deixa essa frase entrar na sua alma como última semente desse encontro. O silêncio de Deus é a semente do teu milagre. E a espera é o lugar onde Ele planta as maiores transformações da tua vida. Leva isso com você. Guarda no coração. Repete quando o medo vier. Declara quando a ansiedade apertar. Lembra quando o mundo ficar pesado. Deus ainda está escrevendo a sua história. E Ele não escreve finais tristes para filhos que confiam. Você não tem ideia do que está por vir. Tem cura chegando. Tem resposta vindo, tem recomeço nascendo, tem portas se abrindo, tem paz se revelando, tem promessas ganhando forma, tem esperança ressuscitando, tem força crescendo onde antes só havia cansaço. Então, antes de encerrar, coloque a mão no seu coração, se puder, e diga baixinho, do jeito que conseguir: Senhor, continua o que começaste em mim, porque Ele vai continuar. Ele já começou, Ele está fazendo agora mesmo, e você vai ver isso com seus próprios olhos. Agora, respire fundo uma última vez, sinta essa paz, sinta esse abraço invisível e vá para o próximo vídeo. O que Deus tem para você ainda não acabou, está só começando. Eu te espero lá, com carinho, fé e profundidade. Até daqui a pouco.